Deus. Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Fala conosco esta noite, abre nosso coração para que a gente possa entender a Tua Palavra. Que através da Tua Palavra nós venhamos crescer espiritualmente, Senhor, para andarmos neste mundo de trevas. Porque, Senhor, tudo que se levanta aí neste mundo não procede do Senhor. E cada dia mais vai ficar pior, Senhor. E nós precisamos de instrução para andarmos, para caminharmos neste mundo, anunciando a Tua Palavra até o dia da Tua volta, ou até o dia que o Senhor nos tenha para si. Em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7. Então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentará o Senhor teu Deus. Até aí, irmãos, vamos começar assim. Glória a Deus. Irmãos, aqui está a segunda tentação do Senhor Jesus Cristo, né? A primeira, o diabo tentou o Senhor para fazer de pedras pão, né? Para se alimentar, para matar a vontade da carne, né? E esta segunda, irmãos, ele vem mexer com o psicológico do Senhor, né? Ele vem dizer a ele: se tu és o Filho de Deus, ó, lança-te daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos para pegar em tua mão, e tu nunca vai tropeçar em pedras, né? Então ele mexe com a mente do Senhor, né? E aqui, irmão, nós começamos, ó. Então o diabo, Satanás, o levou à cidade santa. Ó. Após a primeira tentação, Satanás conduz Jesus a uma nova prova. O texto mostra que Jesus permite essa situação, mas em nenhum momento perde o controle ou deixa de ser obediente ao Pai. E aqui, irmãos, nós vemos algo fundamental. Nós passamos por momentos difíceis, irmãos, e muitas vezes somos tentados, muitas vezes vem dificuldade que é grande para a nossa capacidade, mas, irmãos, nós devemos lembrar do nosso Senhor, porque Ele passou por um momento difícil, de tentação, trazido pelo próprio diabo, mas nesse momento, irmãos, ó, ele não perdeu o controle. Ele se me manteve de pé, firme, atento, né? Ele não deixou nenhum momento de obedecer ao Pai. Isso nos chama a atenção no momento da nossa dificuldade, irmãos. Não podemos perder o controle, irmãos. Não podemos desesperar. Não podemos, muitas vezes, irmãos, se direcionar a pessoas que não vão nos ajudar. Mas, ao contrário, vai criticar, vai falar, vai apontar. Né? E neste momento fundamental que você tem que fazer é ser obediente ao Pai. Obedecer a Deus, irmãos. Não deixar ser influenciado pelas coisas que se levantam. Ó, faça isso. Vá para aquele lugar. Peça isso aqui, faça isso aqui. Não, irmãos, nesse momento nós devemos olhar para o Pai e ser filhos obedientes. Por que isso, irmãos? Olha que 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Samuel olha para Saul, olha o que ele fala, ó. E Samuel disse: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifício do que na obediência à voz do Senhor? Né? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Neste momento aqui, irmãos, ó, Saul desobedeceu uma ordem de Deus. Né? Deus disse para ele não fazer aquilo, acabar com aquela cidade, acabar com todos os animais, com tudo que era daquele lugar. Ele trouxe as coisas melhores daquele lugar, ainda trouxe o rei vivo. E aqui Samuel se depara com ele e traz essa afirmação, ó, tem o Senhor deleite maior nas ofertas queimadas, porque o que ele dizia, aqueles animais era para sacrificar para Deus.
Então, ele tem mais prazer nas ofertas, sacrifício, ou do que obedecer à voz do Senhor? Aqui, irmãos, neste momento que Cristo estava ali naquele deserto, sendo tentado, ele optou em obedecer à voz de Deus, irmãos. Está de pé, está firme, irmãos. Né? É isso que muitas vezes nós devemos fazer. Porque, assim como o nosso Senhor foi tentado, nós também podemos ser, irmãos. Será que o servo é maior do que o Senhor? Não. Se tentar o Senhor, vamos tentarmos também. Então, nesse momento, nós devemos se manter no controle, né, e obedecer ao Pai. E aqui outro fato, irmãos, ele leva o Senhor à cidade santa. A cidade santa refere-se a Jerusalém, chamada santa por ser o centro de adoração de Israel e onde estava o templo. Foi neste lugar que o diabo tentou o Senhor. Ele levou no pináculo, o lugar mais alto do templo, e colocou Jesus ali em cima para tentá-lo, né? Continuando, irmãos, e o colocou sobre o pináculo do templo. Era uma parte, olha o que era o pináculo do templo. Era uma parte elevada do templo. Satanás queria que Jesus realizasse um ato espetacular para provar sua identidade. Olha o que ele queria fazer com Cristo. Ele leva Jesus Cristo no pináculo do templo, o lugar mais alto onde tinha, e ali ele tenta o Senhor para se jogar dali, para fazer um ato espetacular, para provar que ele era o Filho de Deus. Irmãos, nós devemos entender que nós somos direcionados à idolatria, irmãos. Somos idólatras, irmãos. Isso está na nossa carne, irmãos. Se o Senhor se joga dali, faz um ato milagroso ali, algo espetacular acontece, aquele povo ia ver aquilo, iria fazer o quê? Iria levar aquele povo à idolatria, irmãos. Porque eles iriam ver que Cristo era o próprio Deus, né? Iriam se prostrar diante do Senhor, né? Então o Senhor não poderia fazer isso, irmãos, né? Ele não poderia fazer. Mas o que o diabo queria fazer? Buscando levá-lo à persuasão. O que é a persuasão? Atividade de quem tem uma opinião exagerada, favorável sobre si mesmo. É uma pessoa que se acha, que diz que eu sou o cara. Não tem a música, o cara sou eu? Eu sou o cara. É uma pessoa que se acha, elevando a arrogância e o orgulho. E o diabo queria que o Senhor provasse que era Deus, para ele se achar o bom. Queria levar o Senhor para fora do propósito dele, e a buscar a glória para ele mesmo, a glória para o homem. Então o Senhor, irmãos, estava ali atento e obediente ao Pai, para não se jogar naquele lugar e ser algo, irmãos, que estivesse longe da vontade de Deus. O Senhor não podia, irmãos, deixar a arrogância, o orgulho dentro dele, irmãos. É algo que nós devemos fugir disso, irmãos. A vida do crente não pode ser arrogante, orgulhoso, soberbo, não, irmãos. Nem toda oportunidade para demonstrar poder ou espiritualidade vem de Deus. Presta bem atenção nisso, irmão, porque hoje nós vemos super crentes, né? Não sei o que Deus manda, Deus fez. Hoje a gente está num tempo que a gente está vivendo assim, super crentes, né? Mas nem todo demonstração de poder e espiritualidade provém de Deus, irmãos. Nem todos. O cristão deve agir pela vontade de Deus, não por nossa própria vontade, mas sim pela vontade de Deus, e não para impressionar homens. Hoje, irmãos, o que é que nós vemos hoje? A pessoa chega na multidão, Deus mandou falar, Deus está dizendo,
E aquilo ali, irmão, muitas vezes é para promover ele mesmo, e Deus não falou nada. E as pessoas loucas ali, oh, glória, glória, é o homem de Deus. Isso não pode operar na vida do crente, irmãos. Nós não podemos buscar glória para o homem, não, irmãos. A glória é de Deus. Por isso que Cristo não se lançou, porque a glória é para Deus, a honra é para Deus, né? Então aqui, nós não podemos deixar a persuasão nos invadir, acharmos que somos alguma coisa, irmãos. Se nós hoje temos um dom, se hoje Deus opera em nossa vida, isso é para a glória de Deus, não pertence a nós, irmãos. Até a tua salvação não é tua, foi Deus que deu. Não temos nem méritos de conseguir isso por nada, mas o próprio Deus nos deu. Então por que nós vamos se achar ser bom? Por que vamos engrandecer? Não, irmãos. Ao contrário, devemos ser humildes, irmãos, né? Devemos ser humildes e apontar toda a glória para Deus. Olha que Provérbios capítulo 11, versículo 2 diz, quando vem o orgulho, então vem a vergonha. Mas com os humildes está a sabedoria, irmãos. Olha quando você se acha orgulhoso. A palavra diz que a vergonha invade. Mas com os humildes está a sabedoria. O humilde sabe que nada que ele tem provém dele, irmãos. Vem de Deus. Se ele chega a dar uma pregação bonita, que toca os corações, foi porque Deus agiu na vida dele. Ele não é capaz de fazer isso. Então nós devemos, irmãos, fugir de arrogância, orgulho, soberba, se achar ser alguma coisa. Devemos fugir disso, irmãos. O versículo 4, versículo 6, irmãos. Versículo 6, vamos entrar no versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus. Satanás tenta fazer Jesus provar sua filiação divina por meio de milagres desnecessários. Satanás queria que Jesus provasse que ele era filho de Deus. E isso não era a vontade de Deus, irmãos. Deus não mandou Jesus fazer isso. Então, se Jesus faz, Jesus estava descumprindo com a vontade de Deus. Ele iria deixar de estar na vontade de Deus para estar na vontade do diabo, né? E isso muitas vezes, irmãos, devemos prestar atenção, irmãos. Porque o diabo pode fazer a gente ser soberbo, irmãos. O diabo pode fazer a gente se achar ser bom. O diabo pode querer mostrar algo que a gente, às vezes, irmãos, a gente foge. Ele pode querer que você traga isso e mostre, né? Então devemos estar bem atentos com essas coisas, né? Ser humildes. Ser humilde, né? Lança-te daqui abaixo. Então ele diz, né? Lança-te daqui abaixo. O versículo 6 ainda. O diabo sugere que Jesus se jogue do pináculo do templo. A tentação era induzi-lo à persuasão, né? Persuasão o quê? É a pessoa se achar ser algo, né? É a pessoa ter opinião própria que é exagerada, né? Esperando que Deus o salvasse milagrosamente. Fé verdadeira, confiança em Deus, é isso que nós devemos ter, irmãos. Fé verdadeira e confiança em Deus. Por quê, irmãos? Por que nós devemos ter isso? A persuasão exige que Deus intervenha em situações criadas pela própria imprudência humana. Muitas vezes, irmãos, fazemos algo errado de nós mesmos e queremos que Deus intervenha. Mas Deus não vai intervir, irmãos. Por quê? Isso foi algo que nós plantamos. Então nós temos que colher o que nós plantamos, né? E se eu achar que Deus tem que agir, eu estou sendo persuasão. A persuasão está sobre mim, irmãos. Porque eu cometi algo errado, direcionado pela minha vontade, e posso Deus meter a mão para me ajudar.
Era isso que o diabo queria fazer, ó. Se joga. Mas Deus mandou se jogar? Deus não mandou. Se Jesus se jogar, você está jogando por ele mesmo. E botando na mente, que o diabo queria botar na mente de Jesus, ó, tu vai se jogar por tu mesmo e Deus vai vir, ó, botar a mão e te pegar. Mas Deus mandou se jogar? Não mandou, olhe bem a tentação, irmãos, para que nós não venhamos cair nessas coisas, irmãos. Ele plantou, ó, Deus vai ajudar. Então se joga. Joga daqui. Mas Deus não falou nada, não disse nada, irmãos. Como é que Deus iria meter mão, irmãos? E aí eu estava criando uma situação conduzida por minha própria vontade, irmãos. Eu estava criando, eu criei essa situação. Eu fui imprudente. Eu não fui uma pessoa sábia. Eu deixei me levar. Então como Deus vai meter mão nisso? Não tem como, irmãos. Olha o que Jeremias, capítulo 17, versículo 7 diz, irmãos. Olha como é que tem que ser a nossa vida, ó. Abençoado é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, irmãos. É nesse direcionamento, irmãos, que nós devemos estar, irmãos. Ó, o homem que confia no Senhor, e a confiança dele não está em outro homem, a confiança dele não está em pessoas que podem ajudar ou situações, não, irmãos, ó, a confiança dele está no Senhor. A confiança que Cristo estava. Cristo estava ali sendo tentado, mas a confiança de Cristo estava no Senhor, ó, e cuja esperança é o Senhor. A nossa vida, irmãos, tem que estar direcionada desta forma, irmãos. Nós cremos em Cristo e esperamos nele. A nossa confiança está nele. Aconteça o que acontecer, irmãos. A situação que tiver, irmãos. Não podemos perder este foco, porque se perdermos 1 milímetro, irmãos, o tentador pode vir, irmãos, e aí implantar coisas, irmãos. Nós devemos estar atentos a todo momento, irmãos. A nossa confiança tem que estar edificada na rocha, irmãos. Na rocha que é Cristo. Lança-te daqui abaixo. Não, já li isso, irmãos. Porque está escrito. Olha o que o diabo disse. Disse o Senhor, lança daqui abaixo. Por quê? Porque está escrito. Ele usou a própria palavra para tentar o Senhor. Mas só que ele distorceu, irmãos. Irmãos, hoje nós vivemos num tempo que está difícil, irmãos. A palavra de Deus está escassa, irmãos. Nem é tudo que a gente pode engolir, não, irmãos. A gente tem que analisar. A gente tem que ser como os bereanos. Os bereanos, Paulo estava ali pregando, ó, ele estava analisando o texto, irmãos. Paulo, o apóstolo Paulo. Aqueles homens pararam, ó, analisar, deixa eu ver se você está falando a verdade. Hoje vivemos num tempo de mentira, irmãos. Muitos aí estão pegando a palavra de Deus para enganar. É o que o diabo fez aqui, ó, porque está escrito. Ó, o diabo cita Salmos 91, 11 e o 12. Vamos ver o que é que fala lá, irmãos? Salmos 91, versículo 11 e o 12. Ó. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em sua mão, para que não tropece com o teu pé contra uma pedra. Olha o que está escrito, irmãos. Agora olha o que o diabo fala. Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e suas mãos te sustentarão, para que nunca tropece com teus pés em alguma pedra. O texto fala nunca? O texto não fala nunca, irmãos. Ó, ele te carregarão em suas mãos para que não tropece. Mas olha o que ele faz. Nunca. Irmãos, é isso que nós devemos prestar atenção, irmãos. Ele trocou, irmãos. Ele disse aqui, nunca você vai tropeçar. Mas o texto diz, ó, para que não tropece.
Hoje muitos pegam o texto de Deus, irmãos, retorcem, irmãos, ó, para tirar o aproveito que eles querem. E nós, como crentes em Cristo Jesus, devemos ser zelosos da palavra para não cair em engano, irmãos. Hoje tem muito movimento dentro da igreja que não provém da palavra de Deus, irmãos. Estão, ó, colocando coisas, enchendo, irmãos. E nós, se queremos estar baseados na palavra de Deus, viver uma vida limpa, santa, devemos estar baseados na palavra, irmão. Tudo que tu vê, vai para o texto, vê se é verdade. Analisa. Hoje a gente tem uma ferramenta importante, celular, irmãos. Contar a palavra, não sabe que palavra é essa, eu não sei, peraí, pesquisa aqui que palavra é essa. Vai no grego, no hebraico ali para ver qual é o sentido da palavra, você entender o texto, irmãos. Porque hoje, ó, lança aí, ó. Você não sabe, você come tranquilo, irmãos. E aí, com você menos esperar, você está falando a vontade deles. O que eles querem, né? É verdade que Deus protege os seus filhos. Nós sabemos disso. Deus nos protege, nos guarda a todo momento, irmãos. De coisas que até nós não vemos. Ele nos preserva. Tá? Mas esta promessa não foi dada para incentivar atitudes irresponsáveis. Porque Deus me guarda, eu vou fazer o que eu quero, né? Ó, Deus me guarda, eu vou me jogar daqui. Deus me guarda, eu vou tomar um veneno. Não, essa promessa não é para isso. Para atitudes irresponsáveis. Não. Ou para colocar Deus à prova. Nós não podemos colocar Deus à prova. Deus mandou fazer? Deus mandou falar? Então, irmãos, ó, Deus preserva. O Salmo 91, versículo 11 e 12, Deus fala que Deus dá ordem aos anjos para segurar a nossa mão, para que nós não tropecem em pedras. Nos guarda, nos protege, nos livra. Né? Mas essa atitude de Deus para conosco não é para nos impulsionar para sermos, ó, irreverentes. Sermos, ó, irresponsáveis, não. Porque, ó, o que tu cometer, tu vai pagar, irmãos. Lembra de Davi? Davi era um homem escolhido por Deus, irmãos. Você vê que Samuel vai na casa do pai de Davi ali, ó, vê todos os filhos. Não é esse não. Cadê? Ah, tem um lá que está lá com as ovelhas, manda chamar. Quando chegou, Samuel sentiu a presença de Deus ali. E Deus unge aquele homem como rei. Um outro rei vivo. Né? Olhe bem, mas Davi chegou um momento que foi irresponsável. Agiu com sua carne, seu desejo. Deus perdoou, sim. Mas ele pagou o preço, irmãos. Você vê que depois é uma tragédia que está na casa de Davi. Deus deixou pagar. Ele colheu o que ele plantou, irmãos. Deus o perdoou, sim. Mas isso, sabermos que Deus nos guarda, não é motivo de sermos, irmãos, ó, irresponsáveis. Porque o que nós cometermos, nós vamos pagar, irmãos. Deus não é brinquedo, Deus não deixa se escarnecer. Não, irmãos. Não. Conhecer versículos isolados não é suficiente. Nós devemos conhecer a palavra completa, irmãos. É necessário compreender a palavra de Deus em seu contexto. Hoje em dia, pega um versículo, lê aquele versículo, fala o que ele quer, que não tem nada a ver com aquele versículo, né? E empurra na mente da gente. Não, irmãos, nós devemos conhecer a palavra contexto e texto. Conhecer a palavra completa. Por que nós devemos ter conhecimento da palavra? Satanás pode usar a própria escritura de maneira enganosa, irmãos. Lembre-se disso, irmãos. Ele tentou o nosso Senhor e pode nos tentar também, irmãos. Irmãos, nem todos hoje se deparam é de Deus, irmãos. Espíritos de engano está operando aí no meio de pessoas. Então nem todos que nós nos deparamos é homem de Deus. Analise bem, irmãos. Analise. Hoje está complicado. Eu botei até um vídeo no grupo falando de um homem aí do Irã. O Irã foi Irã.
que se diz ser Jesus. Ele diz que tem memórias de antigamente, quando ele era criança, que se lembra de tudo, que ele é Jesus. E as pessoas estão loucas atrás, irmãos. Eu botei até no grupo aí, irmãos. As pessoas estão loucas atrás achando que ele é Jesus. Por quê? Porque ele tem memórias do tempo que ele viveu. Tudo que Jesus viveu está na mente dele e ele é Jesus encarnado. Irmãos, o tempo do engano está aí, irmãos. O que Jesus diz em sua palavra? Haverá falsos Cristo, que diz, eu sou Cristo. Está acontecendo, irmãos. Mas se nós tivermos conhecimento da palavra, nós não vamos ser enganados, irmãos. O Senhor já nos anunciou, o Senhor nos colocou em nosso coração a palavra dele para que nós não viemos ser enganados. Isso é só beira do que vai acontecer, irmãos. Então, se nós não estivermos estruturados, essa igreja que nós vemos hoje aí, irmãos, irmãos, sabe de nada, irmãos. Essa igreja que dessa multidão, que os evangélicos é maior do que os católicos. Irmãos, como se levantar esse engano que está para vir aí? Sabe o que é gente que vai cair fora, irmãos? Olha que Salmos 119, versículo 10 e 11 diz, irmãos, olha o que nós devemos fazer, com todo o meu coração te buscarei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Tua palavra escondi no meu coração, para que eu não conseguisse pecar contra ti, irmãos. Irmãos, se nós tivermos esse desejo em nosso coração de preservar a palavra de Deus, esconder, guardar, nós não vamos cair em engano, irmãos. Não vamos dar um passo errado diante do nosso Deus, irmãos. Porque estamos baseados no que Ele quer, irmãos. O que Jesus nos diz, aquele que me ama, guarda a minha palavra. Muitos aí estão parecendo loucos, aí fazendo loucuras e esquece de guardar a palavra. Preservar, amar, irmãos. Tua palavra escondi no meu coração. Para quê? Para que não conseguisse pecar contra ti. É assim que nós devemos fazer, irmãos. Para que nós não venhamos cair em tentação, irmãos. Lembra que Jesus disse? O espírito está pronto, mas a carne é fraca, irmãos. Nós estamos envolvidos para esta carne pecaminosa, irmãos. Somos propícios a qualquer momento a cair, irmãos. Ao ódio, levantar, a raiva, a soberba, a ganância. E acharmos ser alguma coisa. E aí, vem a rasteira, irmãos. Paulo disse, aquele que esteja de pé, fique atento para que não caia. Não tentará, versículo 7, irmão, versículo 7 agora. Glória a Deus. Vamos terminar, versículo 7. Disse-lhe Jesus, também está escrito, olha, Jesus tinha a plena palavra de Deus. Jesus é a palavra. Como é que Jesus combate a tentação? Também está escrito. Ele trouxe a palavra distorcida para tentar o Senhor, mas o Senhor veio com a palavra verdadeira. Também está escrito. Jesus responde com outra passagem da Escritura, mostrando que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Como é que nós vamos combater, irmãos, as tentações, as coisas que se levantam? Com a palavra de Deus. Ele tentou da forma dele, mas Jesus disse, também está escrito. Não tentará o Senhor teu Deus. Não tentará o Senhor teu Deus. Jesus cita Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Vamos ver o que é que fala lá, irmãos. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Glória a Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus, como os tentastes em Massá. Esse termo Massá, irmãos, foi no período que o povo de Israel começou a murmurar por causa de água. E murmuravam e diziam que Deus não era capaz de produzir água naquela sequidão. Então, aqui a palavra reflete esse tempo aí, Não tentarás o Senhor teu Deus, vosso Deus,
como tentar te amassar. Aquele povo, ó, duro de coração, tentaram a Deus, achando que Deus não poderia prover água ali no deserto. Jesus pega essa passagem e combate Satanás, né? Tentar a Deus significa exigir provas do seu cuidado, ou agir de forma imprudente, esperando que Ele intervenha milagrosamente. Irmãos, devemos tomar muito cuidado, irmãos, pois existe aí a doutrina da confissão positiva, né? Você confessa, você obriga a Deus a fazer o que você quer. Esta prática podemos estar, irmãos, tentando a Deus, irmãos. Tentar a Deus significa exigir. Eu quero um carro, e o Senhor vai ter que me dar, porque eu sou filho do rei. Eu estou comendo na mesa do rei, eu quero um carro. Eu estou exigindo provas de Deus. Exigindo, eu posso fazer algo errado e exigir que Deus intervenha naquilo que eu fiz. Mas aquilo que eu fiz foi do meu coração, porque eu desejo pecaminoso. Agora vem a consequência, eu exijo que Deus coloque a mão. Eu posso estar tentando a Deus, irmãos. Eu posso estar obrigando a Deus a fazer. Ou um ato imprudente é esperar que Ele intervenha milagrosamente. Jesus não precisava provar que era filho de Deus. Jesus não precisava disso de maneira nenhuma, irmãos. Ele é o Filho de Deus. Ele confiava plenamente no Pai e obedecia à sua vontade. Os momentos de tentação, irmãos, o momento que se levantar o mal, o dia mal se levantar, o que é que nós devemos fazer? Confiar em Deus e obedecer os seus direcionamentos. Pois a nossa carne vai inclinar para fazer o mais rápido possível, o que for melhor. Mas nós devemos, irmãos, prevalecer contra nossos desejos, contra a intenção da carne, confiar em Deus e ser obediente à vontade dEle. Aleluia. É isso que Jesus fez, irmãos, na hora da tentação. Ele confiou, e esperou por Deus. Ele não tomou nenhuma atitude brusca. Ele não fez pela vontade dele, não. Ele, confiava em Deus e obedecia a sua vontade. Irmão, você tem que lembrar bem que naquele momento que Jesus estava sendo tentado, estava ali ainda para começar o ministério dele, irmãos. Depois da tentação, você lembra? Depois da tentação, ele começa o ministério dele. E o diabo foi para acabar com o ministério do Senhor. Mas o Senhor confiou em Deus e foi obediente. A fé verdadeira não exige sinais para confiar na presença de Deus. Nós não precisamos disso, irmãos. Não precisamos de milagres, de prodígios. Não, irmãos. Para ver que Deus é Deus, para confiarmos em Deus, não precisamos disso, irmãos. Temos o selo do Espírito sobre nós, irmãos. Somos templo do Espírito de Deus. Precisamos mais de quê? A nossa vida foi completamente transformada, irmãos. Não vivemos uma vida mais pecaminosa, uma vida direcionada ao pecado, não. Temos uma nova vida em Cristo Jesus. Temos a presença dele diária em nossa vida, que é o Espírito Santo. Que provas precisamos? Se ele quiser agir, ele é Deus, ele age no momento que ele quiser. Temos a nossa irmã aqui, que esperamos um milagre na vida da nossa irmã. Mas Deus não precisa fazer para dizer que ele é Deus. Não. Mas se ele tiver compaixão dela, Deus vai fazer. Deus vai abrir os olhos, vai consertar os rins. Nós aguardamos por isso. Mas não que prove que Deus é Deus. Não. Ele vai fazer pela vontade dele. Porque somos, confiamos nele, somos obedientes a ele. E se ele quiser fazer, ele faz. Então, não precisamos de provas para ver o amor de Deus, a mão de Deus sobre a nossa vida. Confiar em Deus não significa agir de maneira presunçosa. Não. Mas viver em obediência à sua palavra. É isso que nós devemos fazer, irmãos. Confiar e obedecer, irmãos.
É isso que Deus quer de cada um de nós, irmãos. Confiar e obedecer. Por quê, irmãos? Porque já temos algo grandioso sobre nossa vida, irmãos. Que é a palavra de Deus, irmãos. Olha, irmãos, a palavra de Deus que nos enche, que nos direciona, irmãos. Temos o caminho, irmãos. Irmãos, quantas pessoas estão aí, indo para as trevas, irmãos. Não conheceu a palavra. Ou às vezes conheceu, desprezou. Nós temos a garantia da nossa vida eterna, irmãos. E isso começou tudo pelo ouvir da palavra de Deus. Glória a Deus. Ouvir e ser obediente à sua palavra. Mudar a nossa vida, moldar a nossa vida pela palavra dele. Por quê, irmãos? Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu sei onde é que eu piso, porque os meus pés estão iluminados pela palavra de Deus. Os nossos pés estão iluminados pela palavra de Deus. É lâmpada para o meu caminho. Eu enxergo a verdade, eu vejo o que está diante de mim, porque o nosso caminho está iluminado pela palavra de Deus, irmãos. Quem não tem essas palavras está perdido nas trevas. Não tem luz. Oh, glória. Essas palavras nos dão luz. Para que nós possamos andar no meio das trevas, sabendo o que nós estamos fazendo. Nesta segunda tentação, Satanás tenta levar Jesus à presunção espiritual, arrogância e orgulho, usando até mesmo a Escritura. Então nós devemos estar atentos, irmãos, ao que nós ouvimos, né? Nós temos a oportunidade de ir a outros lugares, sim, se deparar com outros irmãos, sim, mas nós devemos estar com os ouvidos atentos. O que é que nós ouvimos? Né? Se teve alguma dúvida, alguma coisa, procura o irmão, me procura, ou vai no WhatsApp, no celular, faz uma pesquisa para saber o que é aquilo ali. Não come qualquer coisa não, irmãos. Porque hoje estamos num tempo aí que estão dando lixo para se comer, e estão comendo. Jesus responde com a palavra de Deus, corretamente interpretada. É isso que nós precisamos, a palavra bem interpretada, irmãos. Sabermos o que nós estamos lendo, entendermos o que é que nós estamos lendo, para que serve esse versículo, para isso, isso e isso. Pronto, é assim que eu devo andar, né? Então, Jesus combateu o Satanás com a verdadeira palavra. Ele retorceu, Jesus corrigiu aqui. A palavra é essa, também está escrito, né? Jesus respondeu com a palavra de Deus corretamente interpretada, ensinando que a verdadeira fé não coloca Deus à prova, mas sim confia e obedece. Acabou, irmãos. Não temos que tentar a Deus. Não, o nosso papel é confiar e obedecer a todo momento. Confiar e obedecer ao nosso Senhor. Já temos prova grande, foi a vinda de Cristo sobre a nossa vida. A consciência carnal saiu e veio a espiritual, que nos fez entender que precisamos de Cristo. Que prova precisamos mais, irmãos? Precisamos mais de quê? Para quê, irmãos? Agora, irmãos, é se lançar completamente a Ele, irmãos. Abrir seu coração, irmãos. Abrir seu coração, viver para Ele, irmãos. Gasta esse tempo de vida que nós temos aqui nesta terra para glorificar a Deus. Dá tudo a Ele, irmãos. Eu não estou falando do dinheiro, não. É a tua vida. É da tua vida. Entrega tudo, não fica preso com nada, não, irmãos. Graças a Deus vivemos em uma igreja que tem amor, que se preocupa, está junto, gosta de estar junto. Não tem nada que você se prender. Não, para quê, irmãos? Para quê? Ama, abraça, beija. Porque, irmãos, amanhã nós não sabemos. Amanhã Deus pode levar um de nós, irmãos. Nós não sabemos. Então aproveita o momento que você tem, irmãos. Tem os nossos cultos. Vem com o teu coração aberto, irmãos. Se entrega ao Senhor. Quer abraçar o teu irmão? Abraça, beija, conversa com o teu irmão. Irmãos, o amor tem que estar fluindo dentro de nós, irmãos. No meio de nós. Quando se reunimos, irmãos, o Espírito de Deus está aqui. A igreja de Deus está aqui, irmãos. Glória a Jesus. As pessoas têm isso na mente. Eu sou igreja. Você não é igreja, você é o templo de Deus.
A igreja é quando as pedras se juntam, irmãos. Você é uma pedra santa. Você é o templo de Deus. Quando você se junta, os templos se juntam, forma a igreja do Senhor. A igreja é essa aqui, é a reunião dos santos. Né? Então, nesse momento, irmãos, aproveita em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa nos conduzir a esta palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus.